Olá a todas e todos, esse é o vídeo de apresentação da disciplina Teorias e Práticas da Administração Pública. Eu sou a professora Maria Ceci Mizoski, sou professora da Escola de Administração da URGS, tenho uma longa trajetória na administração pública, tendo trabalhado por 20 anos na administração direta, na saúde. Eu sou de formação médica e especialista em saúde pública e trabalhei com gestão em saúde por muitos anos, em várias instâncias da administração, no nível federal, estadual e municipal. Desde 2000, eu sou professora da Escola de Administração da URGS, na área de estudos organizacionais. Meu concurso foi em administração pública e, portanto, eu continuo, claro que numa sequência lógica de uma trajetória profissional, trabalhando tanto com gestão em saúde quanto com administração pública. Os objetivos da disciplina são, inicialmente, alguns esclarecimentos conceituais, de maneira que fique claro o entendimento das diferentes abordagens sobre a administração pública na sua trajetória histórica. É muito importante sempre que nós conheçamos os conteúdos contextualizando historicamente. Além desses esclarecimentos conceituais e dessa apresentação dos principais fundamentos, é importante entender como eles se expressam, e nós escolhemos como eles se expressam no nosso contexto de prática, ou seja, como eles se expressam também na trajetória histórica de organização do aparelho de Estado brasileiro. Além disso, é importante levar em consideração que essa disciplina ela tem uma lógica que é informativa, que é de que você se aproprie de determinados conteúdos, mas é indispensável que isso seja feito de maneira reflexiva. Eu vou conversar mais adiante com vocês sobre o significado dessa palavrinha reflexão, né? Por enquanto, eu quero fazer uma rápida introdução, porque afinal de contas os conteúdos estão todos expressos no material que vocês têm, seja no plano de ensino, seja no plano de atividades. A disciplina ela está organizada em duas partes de informação de conteúdo e uma terceira parte que é informação de conteúdo e exercício-atividade. Essas duas primeiras partes, que são informação de conteúdo, elas estão em dois blocos. O primeiro bloco, que é esse que nós chamamos de esclarecimentos conceituais introdutórios e fundamentos da administração pública. É muito importante que os textos sejam lidos na sequência em que eles estão apresentados nos planos. Há uma construção lógica nessa sequência. É importante que vocês tenham familiaridade com os conceitos para, na sequência, entender como eles são utilizados nos textos. Então, o primeiro texto que vocês têm é um texto muito pequeno, que eu estou chamando de material didático conceitos fundamentais. Esse texto é para que fique clara a terminologia que depois vocês vão encontrar na sequência da disciplina e certamente na sequência do curso, que fiquem claros os significados conceituais de termos que são muito banalizados no senso comum. Nós não estamos nos textos de conteúdo científico trabalhando com a mesma terminologia que se usa no senso comum. Então, nesse primeiro material introdutório de esclarecimentos conceituais, os principais conceitos que eu quero trabalhar ali são Estado, aparelho de Estado, organizações públicas, sistema político, que no senso comum são todos trabalhados com uma mixórdia, como se fosse tudo a mesma coisa. Se nós lemos os textos científicos com essa mixórdia do senso comum, nós vamos ter muita dificuldade de entender o conteúdo dos textos. Então, primeiro, esse primeiro texto de esclarecimentos conceituais, que eu recomendo que vocês fiquem com ele do seu lado. Ele é um texto que pode e deve acompanhá-los ao longo da disciplina e em muitos momentos ao longo do curso. Depois, na sequência, tem um outro texto que continua apresentando conceitos-chave e fundamentos da administração pública.
Aí vocês vão encontrar a outra palavrinha banalizada e sacrificada no senso comum, que é burocracia. O significado dessa palavra é muito importante que ele seja desconectado dessa linguagem que diz: ah, a burocracia é o problema, ah, não aconteceu por causa da burocracia, ah, fui lá ver tal coisa, mas a burocracia não rolou. Vejam, no senso comum a gente pode dizer isso. Em conversa de botequim a gente pode falar assim. Mas aqui nós precisamos trabalhar com o conceito de burocracia. E o conceito de burocracia, ele é central na administração pública. Vocês trabalhando com os textos, logo vão entender por que ele é central e por que nós precisamos desmistificar essa carga negativa que existe no senso comum. Não que ela não seja fundamentada, quando nós dizemos, puxa, fui lá, a burocracia me derrotou, não consegui. Isso é verdade, sim. Trata-se aí de outro conceito, trata-se aí de outras categorias que vocês vão ver mais adiante em disciplinas sobre o funcionamento interno das organizações. Aqui é importante que nós entendamos que a palavra burocracia implica em uma série de funcionalidades, uma série de características sem as quais a administração pública seria a administração privada. Ou seja, a administração pública significa administrar o que é de todos, não o que é privado, e, portanto, para administrar o que é de todos, é preciso regras e é preciso controle. Se nós fôssemos sintetizar a palavra burocracia em duas das suas principais características, nós poderíamos dizer que essas duas principais características são a existência de regras e a existência de controles. Eu estou certa que ninguém aqui, dentre vocês, entre os tutores, nesse coletivo que está participando desse curso, possa pensar que nós podemos administrar o que é público e coletivo sem regras e sem controle. Portanto, nós não podemos administrar sem burocracia. Então, esse primeiro conteúdo segue sendo de esclarecimentos conceituais e de esclarecimentos dos fundamentos. Na sequência, eu proponho um texto, que é esse que se chama Dilemas da Burocracia no Campo das Políticas Públicas, que é um texto reflexivo. É uma proposta para que nós pensemos o significado da burocracia como corpo funcional, como quem faz com que as organizações públicas existam e aconteçam. Esse é um texto diferente dos anteriores, que são textos informativos. Esse é um texto que propõe para vocês uma reflexão. Vocês vão ver que nesse primeiro módulo, e quase toda a disciplina, vocês estão trabalhando com textos que são de minha autoria. Eu brinquei com os tutores outro dia, quando nós estávamos preparando a disciplina, que primeira reação pode ser: puxa, mas que professora egocêntrica que só põe seus próprios textos. Em parte isso pode ser verdade, em parte isso significa que a professora tem uma trajetória no campo, tem uma produção sobre o tema e que, em vez de produzir novo material didático e fazer um corta e recorta de outras publicações, a opção foi então compartilhar com vocês o que já vem produzido nessa própria trajetória. E aí nós chegamos à segunda parte. Na segunda parte, como vocês já têm os conteúdos fundamentais, os conceitos, as categorias centrais, as ideias centrais, nós podemos então ver como isso se expressa na organização do aparelho de Estado brasileiro. Aí eu recorri, além de apresentar essa trajetória, eu recorri a um texto que é o da professora Elvia Fadul e coautores, que faz um mapa conceitual que eu penso que é muito esclarecedor da trajetória histórica das reformas do aparelho de Estado. Esse talvez seja um texto um pouco mais difícil e eu recomendo que vocês dediquem proporcionalmente um tempo para esse texto. Embora o texto seja de 2005,
É importante entendermos que, do ponto de vista formal, da organização formal do aparelho de Estado brasileiro, de 2005 para cá, não houve nenhuma outra mudança significativa. Houve sim o aprofundamento destas mudanças implementadas até aquele momento. Portanto, o conteúdo e o mapa conceitual que a professora Elvia e o seu coautor, que é o Ricardo de Souza, ele continua vigente. Bom, feitas estas apresentações, eu também penso que nós não podemos fazer um curso desconectado do momento em que nós estamos vivendo. E nós estamos vivendo tempos extraordinários. Então, tanto no texto que eu proponho sobre dilemas da burocracia, quanto nesse último texto que está na segunda parte, que é um texto pequeno que eu escrevi para o Jornal da URGS, que chama Saídas Individualizadas Não Possuem Qualquer Capacidade de Ação Política Coletiva e Solidária, eu penso que é possível que nós façamos reflexões que sim, que podem ser e talvez devam ser marcadas por estes tempos que nós estamos vivendo. Então, bom, isso me faz pensar no significado de um trabalho reflexivo. Muitos de nós, no nosso processo de formação, somos orientados a reproduzir conhecimento, a apresentar seminários, a fazer sínteses. Nesse momento da formação em que vocês se encontram, é preciso ir além disso. É preciso apreender os conteúdos dos textos, entendê-los em seu significado, mas é preciso ir além. E esse ir além significa ser capaz de pensar e de fazer formulações próprias a partir dos textos com os quais nós estamos interagindo. Então, esse é o significado da reflexão, é um ir além do texto, é um colocar-se na relação com o texto, é dialogar com o texto a partir da sua situação. E essa situação pode ser a sua situação, a sua experiência pessoal como trabalhador, se houver trabalhadores entre vocês, de organizações públicas. É colocar-se na sua trajetória, experiência como cidadãos na sua relação com a saúde pública, na sua relação com a administração pública, mas é principalmente colocar-se em uma relação de diálogo com os textos que estão sendo apresentados. A reflexão precisa ser sempre ancorada nos textos. Ela não pode ser uma reflexão que vem de lugar nenhum, por mais interessante que ela possa ser. No exercício de formação, é indispensável que essa reflexão seja fortemente ancorada nos textos com os quais vocês estão trabalhando. A terceira parte da disciplina, como eu disse, é um momento informativo e de exercício. Então, nós trazemos para vocês um texto que é muito recente, que foi publicado agora, no início de 2020, e é uma análise da implementação do contrato com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares no Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. Ou seja, o que nós estamos trazendo para vocês é uma situação concreta de implementação do que nós anteriormente apresentamos como sendo os traços marcantes da atual organização, da lógica de organização do aparelho de Estado brasileiro. E essa parte, além de ser informativa de como o que nós trabalhamos teoricamente se expressa em uma situação concreta, de uma organização concreta, de uma prática específica, também permite que vocês façam a sua atividade de conclusão da disciplina. Ou seja, que vocês façam nessa atividade uma síntese analítica. A terceira parte da disciplina, que é esse exercício sobre o processo de resistência à gestão pela Empresa Brasileira de Hospitais no Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, esse é um texto escrito e ele
deve ter as instruções de tamanho e de formato estão no plano de atividades. O que eu quero destacar é que ele deve ser metade síntese, metade análise. E que essa é a pontuação, o critério de avaliação será 40% para síntese, 40% para análise e 20% para adequação às normas da ABNT e aos formatos solicitados. Veja, ainda que vocês estejam trabalhando com textos que estão no plano de ensino, no plano de atividades, é indispensável que vocês exercitem o formato e a adequação das referências segundo as regras da ABNT. Isso é parte do processo de aprendizagem. Isso não é uma exigência formal, formalista, isso é parte do processo de aprendizagem. Então, vejam, durante todo o processo de avaliação, seja nas perguntas, seja na atividade final, nós estamos enfatizando a necessidade que vocês sejam reflexivos. Bom, no caso de não haver a pergunta genuína na primeira e na segunda parte, ou seja, que não haja pontuação, a recuperação será feita através de uma atividade extra que consistirá em responder a 3 perguntas sobre o conteúdo daquela parte. A recuperação da atividade final será fazer a atividade final, da terceira parte, lembrando sempre que o conceito da recuperação não é um conceito pleno, como consta no plano de ensino e no plano de atividades. Bom, eu penso que com isso eu realizei a introdução, a apresentação da disciplina, de como nós vamos trabalhar. Eu espero que nós tenhamos um processo de aprendizagem compartilhado. Nós temos um conjunto de tutoras e um tutor que são excelentes. Eu tenho certeza que em cada uma das suas turmas, junto com seus colegas, nós vamos ter um ambiente de aprendizagem muito adequado e solidário. Eu desejo a vocês uma ótima experiência e nós vamos seguir trabalhando juntos até o final da disciplina.